Oh, glória seja dada a Deus. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu acredito fielmente que todos que aqui estejam conheçam a poesia do Patriarca Jó, este livro poético. Acredito que todos aqui conheçam, por mais que eu não conheça todo o contexto que aqui está, todo o texto, toda a história que está aqui, mas já ouviram falar sobre um homem que tinha muito e do nada, aparentemente, perde tudo que tinha. Essa visão é uma visão muito abrangente de tudo que está aqui inserido, mas eu creio muito que, de uma forma muito clara para muita gente, talvez essa seja a visão do livro ou da poesia. Só que existem umas verdades aqui, a gente precisa aprender, porque, teologicamente falando, há uma pergunta para os teólogos, se de fato a poesia ou a história desse patriarca é verídica. Se de fato o que está aqui foi inserido no cano sagrado, na visão da Bíblia, se de fato aconteceu. Claramente eu acredito muito que se não acontecesse, se fosse só um conto de um rabino, uma história de alguém que quis elaborar para ser posta dentro do livro santo que temos como a Bíblia, eu acredito muito raso sobre esta tese. De fato existiu, porque se não existisse, não estaria aqui para que nós aprendêssemos de uma vez por todas que é possível sim passar pelo vale, mas continuar adorando ao Deus que nos sustenta. Como eu disse, existem verdades aqui e eu quero passar para você algumas delas. Você crê e acredita nisso, diga glória a Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender, eu esqueci de perguntar o horário. Posso ficar à vontade? Então vai ter certeza que eu não vou passar das 9 horas, tá bom? Mas você deve estar querendo ver o jogo do Flamengo, né? Estou brincando, mas para mim, não entendo. A primeira coisa que a gente precisa entender, eu quero que você preste bastante atenção no lado introdutório para nós entendermos e nós pensarmos um pouco acerca do que está aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é que se é uma poesia, alguém que escreve, há um escritor, automaticamente é um autor dessa escritura aqui dentro. Quando você olha para a pessoa de Deus, você vê que Deus é autor de todas as coisas. Só que quem escreve, teologicamente, a gente não tem uma clareza de quem escreveu. Alguns chegam a dizer que Moisés, outros chegam a dizer que Samuel, alguns chegam a arriscar a tantos nomes. Eu não posso dizer claramente para você quem foi que escreveu. O escritor eu não sei, mas o autor continua sendo o mesmo. Quando a gente percebe esse pensamento de que existe alguém que escreve e alguém que está como autor, a gente precisa, pelo menos, perceber que existem duas variantes aqui. 2 pontos. Primeiro, de quem escreve. Segundo, de quem é autor. Como eu acabei de dizer. Quando você percebe a escrita da poesia, o módulo número 1 do livro diz assim, que havia entre os homens da cidade de Uz, um homem. Havia na terra de Uz um homem. Então você percebe que quem escreve deixa claramente para nós que estaremos lendo que existiu na terra de Uz um ser humano. A palavra homem dá aqui claramente a intenção de que alguém, quando estiver lendo, tenha o pensamento claro e evidente de que existia um homem ser humano. Quando você olha essa expressão, glória a Deus. Quando você percebe essa expressão homem, em toda a Bíblia Sagrada ela vai dar esse entendimento de que existe alguém que é dotado de falhas, porque o homem de fato é dotado de falhas. Prova isto, a Bíblia diz que todos nós pecamos e destruídos fomos da glória de Deus. Até aí está tranquilo. Mas quando você
percebe o escritor deixando claro que existia alguém que é falho. Ele quer que quem lê tenha um entendimento. Alguém que habitava nessa cidade era alguém como eu, dotado de limitações. Só que quando você pega todo o contexto bíblico, desde o primeiro livro ao último livro, desde o Gênesis ao Apocalipse, você percebe que pelo menos 3 vozes falam na Bíblia. Primeira voz, a voz de Deus. Segunda voz, a voz do homem. E terceira voz, a voz do diabo. Deus fala na Bíblia? Claro que fala. O homem fala na Bíblia? Claro que fala. O diabo fala na Bíblia? Claro que fala. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, e disse Deus. Deus está falando. Capítulo 2, disse o homem, esta é, dos meus ossos foi tirada, e serás chamada de Eva, ou de varoa, porque do varão foi tirado. O diabo fala na Bíblia, Mateus capítulo 4 diz que o próprio diabo olha para Jesus e disse, olha, transforma essas pedras em... Então o diabo fala, o homem fala e Deus fala. Beleza, mas quando você pega o livro, a poesia de Jó, você percebe que as 3 vozes estão encaixadas aqui dentro. A primeira voz de Deus fala, a segunda voz do homem fala e a terceira voz do diabo fala. Só que então eles estão falando sobre quem? Estão falando sobre Jó, um ser humano. Até aí a gente entende, é fácil de perceber. Só que cada um tem uma visão de Jó aqui. E é sobre isso que eu quero pregar. A visão de quem está tendo de Jó. Você percebe que o culto aqui, a temática para esse culto é renovo. Eu estou dizendo que alguém tem uma visão de alguém que está enfrentando circunstâncias, situações. Só que uma coisa, irmão, é você enxergar o outro pelo lado de fora. Uma coisa é você me enxergar agora. Você está vendo que eu sou de uma cor escura. Você está vendo que eu uso óculos. Está vendo que o meu cabelo está cheio de gel. Está vendo que eu estou de preto e de bege. Está vendo o meu sapato. Você só enxerga o que está do lado de fora. E você pode tecer argumentos, informações sobre o que você vê. Claro e evidente, você pode falar de mim o que você quiser. Quando eu for embora para São João do Cristo, você poderá contar com alguém dizendo, rapaz, aquele menino que veio pregar, você viu? É assim, é assado. Ele falou isso, ele falou aquilo. Você vai tecer comentários, mas tecer do lado de fora é uma coisa. Porque quem está do lado de fora fala o que quer. Só que o problema do texto está aqui, porque quem fala do lado de fora não sabe a verdade de quem vive do lado de dentro. Beleza? Se quem fala do lado de fora não tem a certeza de quem vive do lado de dentro, então é fácil dizer que o homem que habita na terra de luz é um homem comum. Só que não é só a voz do homem que ecoa no livro de Jó. A voz de Deus também ecoa. E como a voz de Deus ecoa? A voz de Deus vai na contramão da voz do homem. O homem diz, é um homem falho, um homem limitado, alguém que é um ser humano. Deus vai na contramão, vai olhar para o homem frágil, para o homem falho e vai dizer para Satanás, observastes o meu servo. Irmão, você não entendeu? Vou melhorar para você entender. É minha função melhorar para que você entenda. Eu estou dizendo que quem estava ditando que o ser que estava naquela terra é um ser limitado, Deus foi na contramão desse ser e disse para você, pode ser o que você quiser. Você só vê do lado de fora, mas eu contemplo do lado de dentro. Eu digo, és meu servo. Agora deixa eu aplicar para você verificar melhor. Porque a revolta do diabo é essa. É que quando ele olha para essa igreja hoje, ele vê sua estética. Ele vê alguém que chorou talvez um dia, alguém que se estressou no dia, alguém que talvez não queria estar aqui dentro. Só que Deus foi tão maravilhoso que olhou você pelo lado de dentro. Enquanto o meu corpo não queria vir, a tua alma e teu espírito para viver, porque estás abatida, minha alma. Espera em Deus, porque ainda eu louvarei. É por isso que nós chegamos aqui, Guilherme, porque a revolta do diabo ela nos faz, a vontade dele era essa: vou prender em casa, vou prender depressiva, vou prender chorando, mas o Espírito te
Porque se Deus vai na contramão, como e quando Deus faz isso? Em um dia que houve uma reunião, meus pastores. Houve uma reunião no céu. E nessa reunião dos filhos, a Bíblia diz que o diabo apareceu no meio. Fica chateado com o pregador, não? Depois fica com a irmã que chamou. Ó, a reunião é dos filhos. A reunião de quem, gente? Dos filhos. A reunião de quem? Dos filhos. Beleza, a reunião é dos filhos. O que o diabo está fazendo lá? Vou te explicar claramente. Há muitas teses teológicas para isso. Eu não quero meter a tese teológica nesse ponto aqui. Eu quero que você tenha lógica, raciocínio com lógica. Se é filho, o diabo não era para estar no meio. O diabo já tinha sido expulso. Beleza. Só que quando os filhos se apresentam, o diabo se infiltra. E pior, que o texto não diz, não revela para a gente que alguém dos filhos, que eram os anjos, olharam um para o outro e disse: essa camarada não é daqui não. Ninguém olhou e disse: é daqui não, hein? Aqui eu conheço tudo, esse camarada não é daqui não. Não está no texto, irmão. Que os anjos olharam um para o outro e disseram: expulsa ele, porque aqui não é o lugar dele. Só diz que ele apareceu no meio dos filhos. Isso aqui mexeu comigo. Porque no meio dos filhos tem gente que se passa por. Que isso, pregador? Que isso, pai? Verdade. Só que, irmão, isso aqui é muito lindo. Eu não sou pai ainda, eu sou apaixonado por criança. Eu tenho 2 sobrinhos, Lolo e o Eric. O Eric de 11 anos, o Lolo de 4. Irmão, pensa numa menina esperta que é o Lolo. Ela já chega, ela liga para meu irmão e fala: quero falar com meu tio. Eu posso estar estudando, posso fazer o que for. Ela quer falar comigo de qualquer jeito. Eu amo criança. Se ela ou do lado de fora gritar: ai, eu não sou o pai dela, meu irmão é. Mas de tanto apego que eu tenho a ela, eu vou saber que é a voz dela gritando lá fora. Imagina o pai dela, meu irmão. Se os filhos podem estar onde estiver, se gritar, ele sabe: é o meu filho, porque o pai sabe a voz do filho que tem. Uma coisa é o diabo achar que vai passar batido no meio dos filhos. Outra coisa é passar batido diante do pai. O pai olhou no meio dos filhos e disse: de onde vens, Satanás? É por isso que a Bíblia diz que o povo sairá de dentro de um povo. É por isso que quando a trombeta tocar, não é todo mundo que vai ouvir, só quem é filho e foi lavado no sangue. Eu não sei, mas se a trombeta tocar agora, irmão, se ela tocar agora, ainda que eu não volte para casa, ainda que mês que vem alguém que seja um caso, não tem problema, eu vou estar com meu Senhor. E você vai dizer: eu sou filho. Tem algum filho aqui comigo? Tem alguém? Tem alguém que é filho e sabe o pai do crente, porque o pai conhece o filho dele. Ele aparece no meio dos filhos. E qual é a pergunta de Deus? De onde vem? Ele diz: eu vim de rodear a terra, passear por ela. Aí Deus olhou, entrou no meio da conversa, desfazendo o que o escritor tinha dito sobre Jó. Quando o diabo disse: eu vim de rodear a terra, Deus olhou e disse: então você observou o meu servo Jó. Porque para quem está de fora, você pode ser o que você for para eles. Só que existe alguém que está olhando para esse alguém dizendo: você pode falar o que você quiser, mas o filho é meu. Eu não sei se você pode, eu não sei, mas se puder, pegue a mão desse irmão, pegue, diga para ele: não importa o que falam sobre você, o importante é que teu pai te conhece. Que não tem problema se fala calúnia, não tem problema se faltam as vestes de uma vida, do mais lá do céu, ele te conhece. Você pode adorar esse Deus que te conhece.
observaste o meu servo Jó, ele vai descer no levar os seus olhos e vai dizer, igual ele não tem, semente, se desvia do mal, ele é terrível, igual ele não existe. Irmão, Jó era tão diferencial, que quando os filhos faziam festa na casa do mais velho, Jó levantava pela madrugada, pegava a oferta, apresentava a Deus e dizia assim, meus filhos pecaram, perdoe-os. Jó era tão diferenciado que diz a própria poesia dele que quando ele chegava na porta da cidade, os mais velhos reverenciavam ele. Agora, escuta isso aqui. Se Deus está dizendo que é certo, e a conotação de servo aqui no hebraico dá a intenção, não do que a gente acredita, servo para alguém é escravo. Claro que no sentido aqui é transliterado ao grego. E o termo no hebraico aqui, quando é transliterado ao grego, não é servo como escravo. É doulos, e doulos no grego, ou doulos no grego, não é alguém que está preso, limitado de fazer o que quer. É alguém que está agarrado a alguém ou a alguma coisa. Quando Deus diz observaste o meu servo, Ele está deixando claro para todo mundo. É o que quiser para vocês que olhem do lado de fora. Eu, como enxergo do lado de dentro, eu sei que Ele está agarrado a minha presença. Isso aqui é muito sério. É por isso que o diabo passa mal. Porque mesmo mais de tanta luta, toda quarta-feira você está aqui, ó, para explicar a coisa. Eu estou de pé. Eu estou de pé. Ele perguntou algum dia, Maguinho, você já desviou? Eu falei, nunca. Perguntaram, vai, você sabe o que está acontecendo? Eu falo, você desde meus 15 anos de idade. A metade da minha vida eu passei aqui, na presença de Deus. E por mais que eu tenha essa cara de 18, eu já passei dos 30. E alguém pergunta, como é que você conseguiu? Eu falei, só tem uma explicação. Não tem mais que outra. Não é que eu sou bom, melhor que ninguém. Aí tem toda vez que dá vontade de deixar me levar pelos meus desejos, eu entendo que a vontade de Deus ainda é boa, perfeita e agradável. Eu ainda percebo que vale se chorar aqui, mas tem um Pai para nos consolar. Que vale sim aqui, às vezes não ser valorizado, mas existe um Pai que está olhando para você. Eu te livro, eu te ajudo, Deus ainda nos guarda. Eu amo esse Deus por isso, porque Ele adianta tudo que eu passo, Ele sempre está aqui no meu lado, me ensinando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Que tudo vai ficar bem. Sabe o que eu acho meu assistente? Que todas as vezes que eu me coloco na condição de que não dá para eu permanecer, Deus arruma um jeito de fazer que é possível sim permanecer. Esse dia eu estava lendo que Jesus passou no Getsemane, eu fiquei impressionado, porque Jesus está lá, Ele está gritando com o Pai. Isso aqui é lindo demais. Ele está gritando, passa de mim essa hora. Não quero passar por isso aqui não, passa de mim essa hora. Daqui a pouco, quando Jesus achou que poderia fazer o que ele era bem momento, Ele recebeu. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Deus está dizendo, eu até não quero passar por isso, mas se for para enfrentar isso aqui, para ver o Wagner, para o prêmio lá na ilha, para uma igreja abençoada no ano 2022, eu vou pagar o preço só para o meu nome ser glorificado. Você precisa entender que a sua vida tem um propósito. Por mais que você não acredite, existe um propósito. Sabe qual é o maior propósito que Deus tem na vida do homem? É que o homem reflita o que Deus fez por ele no dia da cruz. Você precisa entender que o maior propósito que você tem aqui não é demonstrar quanto Deus te abençoa, mas o quanto você vive na presença do Deus que morreu para te dar vida. Você precisa entender essa verdade. Então eu não sou o que as pessoas dizem, eu sou o que Cristo disse que eu sei.
O diabo diz: não, ele só é tudo isso aí porque tu abençoaste a ele. As suas mãos, tudo que ele coloca, o Senhor abençoa. Faz o seguinte, está escrito, gente. O diabo olhou e disse: faz o seguinte, tira tudo que ele tem para ver quem ele é. E você acha que o diabo não deu estratégia? Não. Porque deixa eu mexer um pouco com você. A maior verdade de todos os tempos é que existem tempos com muitas pessoas. Às vezes passa na televisão assim, às vezes eu vou em congresso, tem muita gente. Eu fico pensando comigo, será que todo mundo está como a Bíblia diz em um só pensamento? E você percebe que é mais ou menos assim, a gente já está no meio de muitas pessoas. Só que nem todas essas pessoas estão na mesma sintonia. Eu quero que você entenda, claro, irmão, você é ser humano, talvez pode passar um pensamento na sua cabeça agora. Eu pregando, você está pensando outra coisa? Só que quando eu falo da mesma sintonia, eu falo no mesmo propósito. E quando você tem um propósito, você sabe que a entrada aqui não será como a saída. Você entra de uma forma, já pegado aqui, e você sai, olha, já pegado aqui. É impossível nós entrarmos num culto como esse e sairmos da mesma maneira. Só sai da mesma maneira quem não quer, porque quem quer, algo de Deus específico. Olha que coisa terrível. O diabo que olha para Deus dizendo: tudo que ele coloca a mão, abençoa. Mas faz o seguinte: tira tudo que ele tem. Aqui logo que eu acabei de falar. Porque o diabo está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo: tira o que ele tem para ver quem ele é. Tira o que ele possui para ver quem ele é. Tira o que ele tem para ver quem ele é. Você percebeu que tem muita gente que é só perder o que tem, que ele larga quem ele mesmo é. Sei que, talvez lá em São João do Modo, tem muita gente assim, pede muitas coisas a Deus, aí Deus dá, aí pede mais, aí Deus fala: agora eu não vou te dar. Aí a pessoa fica empurrada igual criança, vai pedir e diz: não quero mais não, vou embora. E você acha que Deus vai colocar a espada no teu pescoço para dizer: fica? Ele sabe que estar aqui é um ato de voluntariedade. Estar aqui é para quem sabe que o preço já foi pago na cruz do Calvário. Eita, eu não estou aqui por casamento, eu não estou aqui por porta de emprego, eu não estou aqui por faculdade de sonhos, eu não estou aqui por uma cobertura na praia, na Barra da Tijuca, no Recreio. Não, eu estou aqui porque há mais de 2022 anos atrás, alguém foi na cruz e gritou: Tetelestai, está consumado. Eu estou aqui porque você me chamou. Aí você vê pessoas que começam bem e não conseguem terminar bem. E eu já tive algum, não sei se foi privilégio, se foi ruim, se foi bom, talvez bom para um lado, ruim para o outro, de estar conversando e a pessoa falar: eu não quero mais isso. Não quero mais isso por quê? Porque Deus não fez assim. Eu não quero mais ficar. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais cantar. Eu não quero mais dirigir culto. Eu não quero nem mais falar para ele. Por quê? Porque eu pedi tanto a Deus. Não é possível. Fulano não vale nada e está recebendo. Se fulano não faz nada e está recebendo, eu estou aqui. Irmão, você precisa entender que o que Deus tem na vida de fulano, Ele tem na tua vida diferente. O que Ele tem para você não quer dizer o que Ele tem para mim. A gente perde muito tempo nisso, de achar que o trabalhar de Deus na minha vida vai ser o trabalhar de Deus na senhora. Não. O que Deus tem para você é peculiar seu. O que Deus tem para mim é o que Ele tem para mim. Não tem mais. Não adianta eu querer viver o que Deus tem para você. Se eu não tiver disposição de viver aquilo que Ele apresentou para ele, não adianta você querer viver aquilo que Deus
determinou na minha vida, porque o que Ele quer que você viva é o que Ele determinou para a sua casa. Esse negócio é tão sério. Eu não sei se já passou por essa situação. Deus usar alguém tão poderosamente para o irmão da nossa direita e você achar assim, poxa, podia ser para mim essa profecia. Já passou bem claro, você é crente, eu também sou. Se olha assim, amor, meu Deus, se fosse para mim. Só que a gente precisa entender que Deus tem coisas específicas para pessoas específicas. Só que antes dele revelar o grande propósito que ele tem para alguém específico, ele precisa criar uma maturidade, uma estrutura para que ele vai colocar esse propósito. É por isso que não dá para Daniel fazer o que só compete a Jeremias. Não dá para Jeremias querer fazer o que compete a Isaías. Desculpe a expressão, mas é cada um no seu quadrado. O que ele mandou você fazer, com todo respeito ao ministério, às irmãs de oração, com todo respeito que Deus mandou, você mesmo, que talvez não pregue, que talvez não está dirigindo, que talvez não está na liderança de nada, o que Deus mandou você fazer, não compete quem é o pastor, quem é o pregador, quem é o ministro, o que Deus mandou você fazer, é só você que tem que executar. Isso aqui desmistifica, sabe? Esse negócio que as pessoas acham, não, deixa fulano, porque fulano prega. Deixa esse plano dirige. Deixa meu plano de oração. Deixa o fulano ter uma voz bonita. Eu não. Irmão, existe algo dentro da tua vida que também tem na vida de quem prega, na vida de quem canta. A presença do Paracleto. É ela que faz a diferença. Eu tenho certeza que se eu não estivesse aqui hoje ministrando, se acontecesse qualquer imprevisto, eu não ter chegado aqui, Deus ia usar outra pessoa. Com certeza da mesma forma não seria, porque como eu disse, Deus tem cada um numa posição que Ele chamou. Mas com certeza alguém ia ser usado para que você saísse daqui do poço de vitória de milagre. Olha que coisa tremenda. O Deus que está dizendo para o diabo que Jó é seu servo, ouve do diabo o seguinte: ele só é porque ele tem. Tira o que ele tem para ver quem ele é. Aí Deus que é bobo e conhece o filho que tem, olhou para o diabo e disse: faz o seguinte, faz o que você quiser com ele. O diabo disse: não vai acabar com tudo. Ele falou: calma aí, faz o que você quiser em paz. Toque em tudo que está do lado de fora. Toca no corpo, toca no cabelo, toca na perna, toca nos ossos, toca na carne, toca nos dedos, nas artérias, toca nas veias, pode tocar nos músculos, pode tocar nos minhas, pode tocar nos nervos, pode tocar o que você quiser. Agora, você não pode acabar com tudo bebê. Só toca no que ele deixar, o lado de fora, mas a alma, a vida não encosta no local. Levanta a mão para eu profetizar aqui, vou profetizar. Você vai pegar, sem falar em línguas e idiomas abertos. Eu profetizo que o diabo só vai tocar se Deus permitir. E Deus tem um limite. Deus tem um limite. Talvez você não entenda, mas é por isso que a tua casa não caiu ainda. Ou você acha que não caiu porque você é boa de oração. Ou porque você é um plano. Sua casa só não piorou, porque quando o diabo diz agora eu acabo, Deus colocou o limite. Daqui para trás, daqui de volta, do culto, você pode botar a sua mão na minha sala. Escuta isso aqui. Você está percebendo que eu estou te contando na história de alguém que sofreu muito. E mesmo nesse sofrimento, você está vendo os cuidados de Deus. Só que eu vou te contar um segredo. Já vamos ficar qual o segredo de Jó? Não é que o segredo está em Jó, o segredo está em Deus. Qual é o segredo de Deus para Jó? É muito simples. O Jó que Deus está deixando passar por tudo, deixou o diabo tocar na saúde, tocar nos filhos, tocar nas finanças,
Quase o diabo acabou com o casamento. Mas está aqui Deus olhando tudo, olhando para Jó, olhando para o diabo, olhando para os amigos, olhando para o globo terrestre e dizendo: eu não perdi o controle. Isso aqui é muito lindo. Porque é como a parábola de Mateus capítulo 13, dos 8 e 30. O texto começa dizendo que o Senhor plantou uma boa semente no seu campo. A semente é boa. Porém, o contexto aplica que ela é pequena. Uma semente de trigo é pequena. Só que o que vale não é a aparência da semente, e sim o que ela pode produzir. E o seu Senhor diz: a semente é pequena, mas é boa. Só que a pequena semente ainda está na mão do semeador. Até ele jogar na terra, ela está na mão dele. Quando ele faz lá o trabalho de arar a terra para jogar semente, depois a chuva vir e molhar, nesse processo, a semente que está na mão sai da mão e vai para a terra. Quem olha diz: saiu da mão, acabou. Quem não conhece do plantio vai dizer isso. Agora, quem sabe da parte de plantio, da parte agrária, vai saber: saiu da minha mão, mas não saiu do meu controle. Irmão, isso aqui é muito lindo, porque Deus olhou para mim e disse: Paiva, nem sempre você precisa entender isso aqui. O fato de sair da minha mão não quer dizer que eu perdi o controle da tua vida, da tua casa. Talvez você está aqui hoje, mas eu acho que já perdeu o controle, já saiu da minha mão, do meu sai, do meu pé, mas do controle ainda está. Olha para alguém e diga: ele não perdeu, ele não perdeu, ele não perdeu o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Você já levanta sua mão. Eu não perdi o controle, não. Levanta a mão, não é profético. Ele não acaba de provar a salada. Ele não perdeu, ele não perdeu a palavra. Ele está acaba cheia. Ele não perdeu, ele não perdeu. Ele não perdeu, ele não perdeu. A tua casa está no controle dele. Teu casamento, tua família, teus projetos, teus sonhos estão no controle. Está tudo no controle dele. Você pode dizer pelo menos para 3 pessoas: está no controle de Deus. Diga aí para pelo menos 3 pessoas: está tudo no controle de Deus. Aleluia. Aleluia. Está no controle dele. Deus está olhando, está mostrando o casal. Está tudo uma tormenta, uma bagunça. Verdade. Só que eu estou aqui olhando só para fazer você entender uma coisa. O que é que Jó precisa entender? O que nós precisamos entender com Deus? Lutas, provas, dificuldades, aflições, momentos ruins não é para te fazer desfiar. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente é o porquê eu passo por isso se eu sou crente. Por que é que a gente sofre se somos crentes? Primeiro, você precisa entender que foi o teu próprio Cristo que disse que você sofreria. O pregador falou heresia. Não, foi ele que disse: no mundo tereis? No mundo tereis? Ele não está colocando recorte, ele não está perguntando, ele está afirmando: no mundo tereis? Ser inteligente e sabe. Se eu perguntar para você, o corpo é dividido em 3 partes. Você sabe o que é? Cabeça, tronco e mente. Superiores e inferiores. E a antropologia deixa o ser humano separado em 3 pontos: corpo, alma e espírito. Se eu perguntar para você, a alma está dentro do corpo ou está fora dele? Está dentro. Está dentro do corpo ou fora?
O que o corpo reflete é o que a alma sente. É por isso que a aflição não dá no corpo. O corpo reflete o que a alma sente. O que Jesus está dizendo? No mundo vão haver situações que vai tocar a tua alma, tamanha forma que o teu corpo vai reagir. É por isso que muitas pessoas agora estão presas dentro do quarto, tomando remédios. Outras pessoas depressivas não comem, não dormem direito, não tomam banho. Estão presas no seu mundo, acreditando que a vida vai acabar. E você pode até estar num processo difícil, mas é chegar numa quarta-feira de renovo, com a presença daquele que nos sustenta. Essa é a nossa diferença. E o que nós precisamos aprender com Deus aqui é que, por mais que as lutas venham, elas não fazem a gente desistir, elas só fazem a gente aprender que nós precisamos estreitar o nosso relacionamento. Luta nunca foi para desviar crente. Como eu disse, eu sou muito velho na igreja, mas eu lembro das consagrações da irmã Maria da Penha. A irmã Maria da Penha, a irmã Dilce. Eu lembro dessas consagrações e eram lindas demais. Eu ficava olhando aquelas irmãs de cabelo branco. Eu disse, será que essas irmãs não passam por promoções? Será que essas irmãs não passam por lutas? Será que essas irmãs não sofrem? Será que essas irmãs não passam por nada? Toda a consagração elas estavam vivas. Todas as consagrações elas estavam animadas. Eu ficava dizendo, meu Deus, eu sou jovem, não passei por nada na vida. Essas irmãs estão aí passando por tanta coisa e elas permanecem. Aí o Espírito diz, é isso aí, rapaz. É para você entender que no mundo você vai ter muita coisa para parar, mas a minha presença te garantirá que melhor ainda está por. Caminho do fim. Se eu tenho que aprender com Deus, com Jesus, através da vida desse patriarca Jó, o que Deus queria mostrar para ele que eu preciso aprender? Eu acabei de dizer, você precisa estreitar o seu relacionamento com ele. Por isso que eu disse, relacionamento à distância nunca, porque foi Jó que disse, número 42, verso 4 e 5 que lemos. Ele disse, antes conhecia de ouvir, e conhecer de ouvir falar. É diferente. Porque como ele diz antes de ouvir, de conhecer, eu não posso afirmar que eu conheço alguém de ouvir. Eu posso dizer que eu sei sobre esse alguém. Por conhecer não está atrelado o que eu vejo, o que eu ouço ou o que eu sinto. O conhecer está atrelado a uma praticidade diária de vida. Eu não posso dizer para nenhum dos senhores em questão. Se olhar para a mineira que me conhece há mais tempo aqui e dizer para ela, se ele conhece, ela pode dizer, claro e evidente, te conheço. Na verdade, ela não quis dizer que me conhece, ela quis dizer que sabe sobre mim, mas me conhecer só a Dona Cléo, minha mãe. Porque eu moro com ela há 33 anos. Saí de dentro dela. Chego em casa, eu posso estar da forma que eu tiver, tentando esconder o que eu quiser. Minha mãe sabe que eu estou escondendo alguma coisa. E se a Dona Cléo estivesse aqui, ela ia estar chorando, falando a verdade. Porque ela me conhece, eu saí de dentro dela, eu vivo com ela dia e noite, noite e dia. Eu não posso dizer que conheço alguém só porque alguém falou desse alguém para mim. Eu só posso conhecer ele, passo a conhecer quando eu começo a andar com ele, viver com ele. Jó não conhecia Deus, Jó sabia sobre Deus, porque ouvia sobre ele. Aí Deus olhou para Jó e disse, vou fazer você conhecer como eu sou. Qual é a melhor forma de Deus fazer a gente conhecer ele? Como é que você, meu pastor, pode conhecer Deus que abre porta se a porta não estiver fechada? Como é que você pode conhecer um Deus que cura se não tiver uma doença para ele curar? Como é que você pode conhecer um Deus que faz milagre quando não existe nada, se a mais situação horrível existir e esse Deus não fizer? Não dá para conhecer um Deus que cura se não estiver doente. Não dá para conhecer um Deus que salva se não estiver perdido. Não dá para conhecer um Deus que abre porta se a porta não estiver fechada. Só dá para conhecer Deus através dos problemas que a vida dele apresenta. Você pode colocar de pé comigo? Eu disse que ia passar de lavagem, mas coloca de pé. Glória. Ele é amado.
Aleluia. Olha para mim. Aleluia. Escute isso aqui. Vamos para mim, sério. Se Deus quer me fazer entender que o meu relacionamento com Ele tem que ser presencial e não distante. Porque é comprovado estatisticamente, gente. Eu sou baiano. Eu sou de Itabuna, Ilhéus, uma parte lá da Bahia. Eu vim aqui para o Rio, eu tinha 7 anos de idade. Meus parentes, minha avó está aqui no Rio esse mês, vai ficar na casa do meu. A minha noiva, ela é de Bom Sucesso. Se eu morasse na Bahia, se ela morasse aqui no Rio, é comprovado estatisticamente, que o meu relacionamento com ela, a probabilidade de não dar certo é muito grande. Porque o relacionamento à distância tende a não dar certo. Não estou dizendo que não dê, estou dizendo que tende a não dar. Agora, é muito mais fácil o relacionamento presente dar muito mais certo que o distante. O que Deus quer ensinar para Jó, ensinar para a gente é o seguinte: distante de mim não dá para ficar. Distante de mim não tem como ficar. Gente, isso aqui é muito sério. Até o ímpio, uma hora ele reconhece que existe um amor que é fora deste mundo. Um amor que é diferente deste mundo. Aleluia. Não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. Doce me sustentas. Isso me leva mais perto, mais perto dos seus caminhos. E ao redor de casa está escrito, meu querido. Pode continuar. Está escrito. Ele disse antes conhecido, mas agora os meus olhos não é que Jó está vendo Deus. Porque ele vem vindo. Paulo disse que um dia nós veremos como ele é. Mas até hoje, antes de ser transformado, ninguém viu. Se ninguém viu, Deus está dizendo para Jó: você consegue me enxergar na sua vida. Você consegue me enxergar nos seus processos. Você consegue me enxergar nas suas lágrimas. Meu Deus. Se vai valer, se vai valer.
enxergar. Mas alguém que não devia, na verdade tinha todo motivo para fazer, não fez. Desistir de você era Cristo. E Ele olhou para você. Ele olhou para você. E mesmo assim não desistiu. Eu não sei se nessa noite tem. Eu não sei se nessa noite tem alguém que está afastado dos caminhos de Deus. Tem ciúmes de mim. O temor é como um furacão. Eu não sei se tem alguém afastado. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo. Mas se tiver nessa hora, me desceu para e moço ele é, e moço ele é, Ele está chamando você. Me ama, Ele tem alguém para terminar a vida da noite. Tu está cansado dessa relacionamento à distância. Você vem até do culto. Você gosta de irmão, você gosta dos louvores, gosta da palavra, mas não coloca Jesus ainda. Jesus está me usando para dizer: eu te amo. Ele está trabalhando aqui, ó. De calaxera, calaçola, e vem de calaxola, Mas se você tiver ainda aí dúvidas, talvez você está me olhando e dizendo: vai, esse menino tem a metade da minha vida, passou por nada ainda. É fácil eu entregar sobre o Deus que ama quando eu não sinto mais esse amor. Se eu contar para você que tem dia que parece que o amor de Deus some. Mas não é que o amor de Deus some na minha vida. Sabe? Não é que o amor dele some. É que na verdade eu me escondo desse amor. Eu me escondo desse amor às vezes, sabe, diluindo ele, achando que esse amor não é poderoso para perdoar meus pecados. Eu me escondo desse amor, achando que meu filho, ele não pode perdoar. Deixa eu dizer para você, ele tanto perdoa que antes de você nascer, ele já havia morrido pelos seus pecados. Ele já havia morrido pelos seus pecados. Então, em nome de Jesus, se houver mais alguém aqui, talvez em dúvida, o amor está dizendo que te ama. O amor disse para esse Senhor: eu te amo tanto que não dá para ficar distante de mim. É verdade. Não dá para manter um relacionamento à distância quando ele quer um relacionamento presente com você. E antes de passar o microfone para nossa irmã, tem mais alguém que queira?